Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vocês vão receber uma palavra abençoadíssima, para que vocês não caiam no laço do inimigo, vocês sejam libertos do laço do passarinheiro, e entendam sobre aquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós, nos livrar da apostasia individual. Apostar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Amados, hoje milhões de pessoas estão se afastando, estão largando Jesus Cristo, estão largando a sua fé, amados. E isso é algo bíblico deixado para nós aqui dentro da palavra de Deus. Algo, amados, que a palavra diz que iria acontecer, iria começar antes e muito forte na época do Apocalipse, e para que nós possamos entender que nós vivemos essa época do Apocalipse já. Sendo assim, amados, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Olha, uma pessoa que vive essa apostasia individual, ela só pode viver porque ela já conheceu Cristo, ela já viveu com Cristo, ela já recebeu a graça de Cristo, ela recebeu o amor, a paz, a salvação da vida eterna, a promessa da salvação da vida eterna. Mas as pessoas largam a Cristo, e quando elas largam a Cristo, amados, elas estão sendo pessoas que estão vivendo uma apostasia individual. É a mesma coisa quando nós dizemos que a salvação é individual. Ora, você quer a salvação da sua alma, do seu espírito? Então você aceite individualmente Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador e viva uma vida com Ele, conforme Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai se não for através de mim. Então, amados, nós temos que viver essa vida. Nós temos que viver essa vida com Cristo para que nós possamos ter uma vida eterna. Mas nós acabamos, amados, muitos, largando pela falta de fé, largando a Cristo, largando as suas promessas, largando a sua salvação, amados. Então uma pessoa, ela só pode viver uma apostasia individual quando ela larga a Cristo. Ela deixa Cristo, ela larga as suas promessas, não confia mais na sua palavra de salvação, não confia mais, amados, nele aqui na terra e nem vai confiar na sua vida eterna lá no céu. Então hoje, amados, essa mensagem vem para muitas pessoas que largaram a Jesus Cristo, muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Então veja bem, amados, o que a palavra está trazendo para nós hoje. Bispo Moacir, eu aceito a Cristo, mas eu não vivo uma vida com Cristo. Então, mas se você aceita Cristo como seu Salvador, você crê nele, mas não vive uma vida com Cristo, não segue a sua palavra, não segue os seus conselhos para uma vida eterna, você, amados, realmente você está vivendo uma vida de apostasia individual. Olha só, amados, você tem que largar essa vida que o mundo está oferecendo para você, os deleites da carne, a concupiscência da carne. Nós devemos largar tudo isso, amados, para viver uma vida com Jesus Cristo, viver uma vida com Ele santa, viver uma vida com Ele, amados, com as suas promessas, as heranças que nós temos,
Somos co-herdeiros de Cristo e toda a herança de Deus para Jesus Cristo vem para a nossa vida, amados. E nós não podemos deixar isso, largar para viver uma vida, amados, jogada ao mundo. Então, amados, quero repetir para vocês, sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação. Quem nunca aceitou Jesus, ele já está vivendo uma vida no mundo. Não é simples a negação, amados, das doutrinas do Novo Testamento, pelos inconversos, aqueles que eram convertidos, mas hoje eles se colocam como inconversos. Repito, inconversos dentro da igreja visível. Olha só o que a palavra fala para nós aqui, lá em Lucas capítulo 8, no versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra de Deus, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Quantas pessoas estão dentro da igreja, na casa do Senhor, que recebem a palavra do Senhor, que recebem, amados, a Cristo, a Jesus Cristo, mas a palavra não entrou na raiz, a palavra não entrou no coração, na alma, no espírito, amados. A palavra não entrou verdadeiramente nessas pessoas, e elas, amados, no tempo da tentação, a tentação vem para a humanidade, para todos nós. E quando a tentação veio para essas pessoas, elas se desviaram de Jesus Cristo, se desviaram de Deus, amados, da sua palavra. Olha o que a palavra de Deus fala aqui para nós, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados por Deus e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, crucificam Jesus Cristo e o expõem ao vitupério. Amados, a palavra está falando aqui, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial possam ser salvos novamente, amados. É impossível. Eles se afastaram de Deus, se afastaram da boa palavra, se afastaram, das promessas do século futuro e querem crucificar a Cristo novamente e o expõem, querem expor ao vitupério, à vergonha, amados. Mas isso não vamos fazer, porque quem vai ser envergonhado é aqueles que se afastaram de Cristo e aqueles que foram para a apostasia individual, amados. Não os sigam, não sigam aqueles que se afastaram de Cristo de maneira alguma. Se eles querem se afastar de Jesus Cristo, querem se afastar de Deus, da sua palavra, deixem-os ir, amados. Os alerte através dessa mensagem aqui. Tragam, mandem, enviem essa mensagem aqui para aqueles que se afastaram de Cristo. Eles querem seguir esse mau caminho? Sigam, amados. Não sigam essas pessoas que estão na apostasia individual. Sigam, meu irmão, minha irmã, como você conhece, como foi falado aqui nesse podcast em todos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá a Deus, ao Pai, se não for através de Jesus Cristo. Nós temos que ter isso na nossa consciência, meu irmão, minha irmã. Não siga essas pessoas, siga a verdade. A apostasia, amados, pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si: a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos. Olha só, amados,
As pessoas rejeitam tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, falaram, amados. Eles rejeitam essas pessoas que estão se afastando do caminho do Senhor, e vocês não podem segui-los de maneira alguma. Olha o que a palavra fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19 e 22. Não extinguais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstenha-vos de toda aparência do mal. Amados, se um amigo seu que era cristão, se um parente seu que era cristão, ou qualquer outra pessoa ao seu redor, um irmão da sua igreja, se afastou, amados, vamos orar para essa pessoa voltar, mas não siga-o. Preste atenção. Se você, amado, você que está ouvindo essa mensagem, você se afastou da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, olha o que Deus está falando para você. Não extinguas o Espírito do Senhor, não desprezeie a palavra de Deus, as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstenha-se de toda aparência do mal, meu irmão, minha irmã, se afaste do mal que está cercando você, ou que já te levou para um mau caminho. Olha o que a palavra está falando para nós aqui, amados. Em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, fala assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha só, amados, o que Deus está falando para nós aqui. Olha o que Deus está falando para você, amados. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vocês se desviarão com a mentira que o mundo está lançando, amados. O mundo está trazendo a mentira, o mundo está trazendo os falsos profetas, os anticristos, para tirar-nos da presença do Senhor, amados. E você não pode de maneira alguma sair da presença de Deus, amados. Não deixe o inimigo enganar você de maneira alguma. Olha o que a palavra fala em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados, você está sendo enganado. Se você saiu da verdadeira palavra de Deus, se você saiu da presença do Senhor, você está sendo enganado. Não deixe ser enganado de maneira alguma pelos falsos espíritos, amados. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro da sua vida, dentro de você. Você não pode de maneira alguma se afastar do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo sair dentro de você por causa do pecado, amados, de maneira alguma, né? Então a palavra está falando aqui, amados, repito, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né? Que os espíritos enganadores e as doutrinas dos demônios levarão as pessoas à apostasia individual. E esses vão querer levar você também, amados. Não permita de maneira alguma, em nome de Jesus Cristo. Deus está falando grandemente conosco, amados. Aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade, as coisas imorais do mundo, amados. Você tem que entender isso, tem que ter a cabeça aberta, a mente aberta para Cristo, para que você possa compreender o que Jesus está falando. As coisas que o mundo nos oferecem são coisas, né, imorais, coisas que não vão levar nós a lugar nenhum, e sim ao inferno. Né? Ao contrário, né? Vou corrigir aqui o que o Espírito Santo está falando. Vão levar sim, né? Vão te levar ao inferno. Não é que não vai levar a lugar nenhum, vai levar ao inferno.
Não vai nos levar ao céu as coisas do mundo. E então a palavra fala aqui em Romanos, capítulo 6, no versículo 15, fala assim: pois que, interrogação, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, né? Bispo Moacir, a palavra fala que eu estou debaixo da graça, não debaixo da lei. Mas você vai pecar? Você vai se afastar de Deus, de Jesus? A palavra está falando de modo nenhum. No versículo 16 até o 23 fala assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Amado, se você for viver no pecado, você é servo do pecado e não da justiça, não de Deus. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração à forma de doutrina a que fosses entregue. Quando a pessoa serve o pecado, ela faz direitinho, ela faz o pecado certinho, amados. Ela não erra em nada. Mas quando é para servir a justiça, servir a Deus, ela fica pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Quando é coisa certa, amados, você tem que fazer. No versículo 18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se somos servos da justiça, nós temos que cumprir a palavra de Deus, o amor, a bondade, o caminho certo, o caminho correto. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Versículo 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação, porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Amados, preste atenção, você que está vivendo uma apostasia individual, a semente que você está plantando do pecado, a semente que você está plantando na terra do pecado, você vai colher, não tem jeito, você vai colher, amados. Você não tem como falar, eu plantei o mal e vou colher o bem. Não vai. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. E essa semente que você está plantando aqui, amados, você vai colher, que é o fruto da morte. Está falando aqui, porque o fim delas é a morte. Mas agora, versículo 22, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Planta o bem, planta a justiça de Deus, amados, que você vai colher o fruto da santificação para uma vida eterna. No versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer nos dar a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia adverte, amados, fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. Amados, há uma grande possibilidade de qualquer um de nós ir para a apostasia, largar a Deus, largar a Jesus. Há essa possibilidade para toda a humanidade, mas nós temos que confiar, amados, na palavra de Deus. Nós temos que nos motivar a perseverar na fé e na obediência do Senhor. As advertências sobre a apostasia são reais, mas a sua possibilidade não, Há uma realidade, pode acontecer. Mas, nós temos que entender que quem está em Cristo não vai verdadeiramente, estiver enraizado na palavra do Senhor, não há essa possibilidade. Antes devemos entender que essas advertências são como uma realidade, eu quero que você entenda
Preste atenção que essa realidade é possível, né? Durante esse viver aqui na terra. Mas eu quero repetir o que Deus está falando. Se você está enraizado, se você está firme, amado, na palavra do Senhor, né? Esse é apenas um alerta para que, se quisermos realmente alcançar a salvação eterna, final, que nós fiquemos firmes com o Senhor, não larguemos Jesus, né? A possibilidade existe, mas não pode ser real para nós, porque não vamos largar. É isso que você tem que entender. Nós que estamos enraizados na palavra do Senhor, firmes na videira verdadeira, firmes em Jesus Cristo, amados, nós não vamos nos abalar, nós não vamos nos afastar. Então, a Bíblia relata que há possibilidade, mas se você está firme com Cristo, você vai ficar, porque o Espírito Santo vai te dar forças, amados, para alcançarmos a nossa salvação final, em nome de Jesus Cristo. É isso que tem que ficar bem claro para qualquer um de nós, né? Estamos firmes com Jesus até o seu final. Olha o que a palavra fala em 1 João, capítulo 2, no versículo 23 ao 25. Qualquer que nega o Filho, nega Jesus Cristo, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, Jesus Cristo, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Então, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que você ouviu? A palavra de Deus. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, que Jesus é o nosso Salvador, é Ele que vai nos dar a vida eterna, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, se a gente acredita em Jesus como nosso Salvador, acreditamos nas suas promessas, na sua palavra, nós estamos em Cristo, Cristo em nós, e Cristo está no Pai, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um corpo só, são 3 pessoas distintas, mas um corpo só, né? E nós estaremos dentro do Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, amados, se nós não negarmos Jesus, não formos viver uma vida de apostasia, né, está garantido para nós a vida eterna. Vamos ver aqui os passos que nos livram, né? Vamos ver aqui o melhor, né? Nos livram da apostasia e o que nos levam à apostasia. É isso que nós temos que entender agora, né? Os passos que vão nos levar à apostasia e os passos que nos livram da apostasia, que é seguir a Jesus Cristo, seguir a sua palavra, amados, né? O crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, amados. Então nós vemos aqui em João 8, quero ler para vocês, 46, fala assim, João capítulo 8, versículo 46, quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem que vai convencer Jesus Cristo do pecado? Ninguém, amado. Você vai falar para Jesus que pecado é bom? É lógico que não. E quem vai convencer você do pecado? É o diabo. O diabo te convence que o pecado é bom, o diabo quer te convencer que é uma maravilha ficar com ele, fazer as coisas erradas, ele vai te convencer disso, mas o diabo não convence Jesus, e Jesus, ele te traz a verdade. Então, por isso que Jesus está falando aqui, amados, né? Que quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Por que Jesus está falando a verdade para você agora, através desse podcast? Você não crê. Creia, acredite. Acredite, você que está ouvindo, que você está numa apostasia individual. Creia, acredite que tem pessoas querendo levar você para a apostasia individual. Creia que essas pessoas que querem levar você para o inferno, que elas estão sendo usadas
pelo diabo, pelo anticristo, pelo falso profeta. Mas Deus não quer permitir, por isso que Ele está trazendo essa palavra hoje para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Olhe bem, amados. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa paulatinamente, amados, de aproximar-se de Deus através de Cristo. Abandona. Olha o que a palavra está falando aqui, amados. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, amados. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, amados, creia, aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, que Ele existe realmente. Deus é abençoador dos que o buscam, galardoador, amados. Deus, Ele quer abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa família, nos dar uma vida eterna. Então, amados, por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida, né? Quando a pessoa começa a viver uma vida em pecado, já não vê mais aquilo como pecado. Tá tudo certo, isso aqui tá tudo bem. E daí ela parte para outro pecado. Isso aqui também não tem problema, tá tudo certo. E quando vai ver, amados, tá com uma vida totalmente pecaminosa e afastada do Senhor, né? Tá vivendo uma apostasia individual, né? Tá vivendo um caminho torto, um caminho que vai levar para o inferno. Tá achando que não vai? Vai, amados. Não sou eu que julgo. Não sou eu que vou julgar, mas a palavra, ela está falando que a pessoa que se afastar do Senhor não vai ter jeito. Então você está vendo aqui, quem segue a Jesus Cristo, ele está livre da apostasia. Mas quem não segue, amados, você está vendo os passos que vão levar as pessoas, né, a essa vida de apostasia, e vai te levar ao inferno, não tem jeito. Então, amados, nós conseguimos entender cada vez mais aqui a importância, né, da aparência enganosa do pecado para cada um de nós. Então a palavra fala aqui, Hebreus capítulo 3, no versículo 13, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, amados, olhe só, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, todos os dias, amados, né? Hoje, amanhã, depois, até Jesus voltar, nós temos que estar, meus amados, firmes na palavra do Senhor, firmes na nossa fé, firmes com Jesus Cristo, né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele vem e endurece o coração das pessoas, amados. E aí a pessoa, ela acaba indo para um caminho, amados, sem volta, um caminho de derrota, né? Nós temos que entender isso. Olha o que a palavra fala, Hebreus capítulo 3, no versículo 10, fala assim, presta atenção: por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então, o Senhor se indigna, ele fica, como que é isso? Eu preguei, usei os meus profetas, usei os meus pregadores, usei aqueles para pregar a minha verdade, a minha palavra, né? E essa geração, né, tem um coração enganoso. Erram em seu coração e não conhecerem os meus caminhos, o caminho do Senhor. O Senhor se entristece, amados. O Senhor fica triste.
Olha o que a palavra fala, o Espírito Santo se entristece conosco, amados. Ele fica triste e não tem, a palavra ela é verdadeira. Você não pode achar, amados, que a palavra do Senhor não é verdade, é uma fábula. Não, amados, a palavra do Senhor ela é verdadeira, se cumpriu, se cumprirá, irá se cumprir em nossas vidas. Efésios capítulo 4, no versículo 30, fala assim, amados, preste atenção: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amados, nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, nós somos, amados, selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas você vai entristecer o Espírito Santo? Se você entristece ele, ele sai da nossa vida. O seu fogo se extingue em nós. E o seu templo é profanado. Nós profanamos o templo de Deus, amados. Isso está lá para mim e para você em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, que fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se a gente destruir esse templo, amados, infelizmente Deus vai vir e vai nos destruir. Se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberada e continuamente endurece seu coração para não atender à voz do Espírito Santo, amados, continua a pecar intencionalmente, amados, e se recusa a arrepender-se e voltar para Deus, pode chegar a um ponto sem retorno, em que não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. Olha o que a palavra está falando, amados. Para nós, pode chegar a um ponto que você não tenha mais chances, aleluia, de você ser salvo. Olha o que a palavra está falando aqui, né? Hebreus capítulo 10, no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Amados, já na época de Moisés, com 2, 3 testemunhas, a pessoa já era condenada à morte, né? Já era culpado naquela época de Moisés. Agora imagina aqui você crucificando a Cristo, pisando em Jesus Cristo de novo e tiver profanado o seu sangue, né? Que nos resgatou da morte eterna, que nos deu uma vida eterna, que nos salvou, nos tirou da garra do diabo, né? O seu sangue nos resgatou, foi o maior resgate, né, da humanidade, nos tirar da mão do diabo, amados, e fizemos um agravo ao Espírito Santo, ao Espírito da graça. Amados, a pessoa é condenada. Não há jeito para isso, amados. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, amados. Não tem como nós fugirmos disso. Há um limite para a paciência de Deus. Esse ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, amados, a única salvaguarda contra o perigo da apostasia extrema está na admoestação do Espírito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? É o que a palavra está falando para mim e para vocês, amados. Nós não podemos endurecer os nossos corações de maneira alguma. É o que está lá em Hebreus no capítulo 3, né, nos versículos 7, 8, 15. Está falando para nós, amados.
É próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão se desviando da fé e que se apartam de Deus, ela não se consuma sem o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo, amados. Olha só o que a palavra fala em Mateus capítulo 12. Vou ler aqui para vocês, no versículo 31, fala assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se pecarmos contra o Espírito Santo, amados, não seremos salvos de maneira alguma. Entenda isso em nome de Jesus Cristo, amados. Deus quer te salvar, Deus quer te resgatar, amados. Aqueles que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus, podem pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas sua indiferença para com as exigências de Cristo e do Espírito Santo e para com as suas advertências das Escrituras indicam o contrário. Tem muita pessoa que fala: eu sou cristão, eu estou afastado, eu não estou afastado. Mas você não vai enganar Deus, você não vai enganar Jesus Cristo, você não vai enganar o Espírito Santo de Deus, amados, de maneira alguma. Você pode até me enganar, mas eles, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, você não engana não, amados. Uma vez que alguém pode enganar-se a si mesmo, Paulo exorta todos aqueles que afirmam ser salvos, né? Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 5, fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceres na fé, provai-vos a vós mesmos. Amado, que Deus toque na tua consciência aí, viu? Que você possa ter a consciência e ver que realmente você está vivendo uma vida de apostasia individual, né? E você ainda quer levar outros, né? Mas Deus não vai permitir não, viu, meu irmão, minha irmã? Que você leve outras pessoas com você nesse mau caminho, tá? Porque eu oro a Deus, que Deus repreenda todo o mal que há na sua vida e todo o mal que você quer levar as outras pessoas para o mau caminho, em nome de Jesus Cristo. E não adianta falar: eu estou em casa, eu estou lendo a Bíblia, eu estou em casa, eu estou orando a Deus. Dá nada, amados, não se engane a você mesmo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceres na fé, provai-vos a vós mesmos, amados. Quem sinceramente preocupa-se com a sua condição espiritual e sente no seu coração o desejo de voltar-se ao arrependimento para Deus, tem nisso uma clara evidência de que não cometeu apostasia imperdoável. Tem aqueles que falam: puxa vida, eu errei, eu pequei, mas também não foi um negócio, né, assim, e pede perdão a Deus, clama, o Senhor perdoa, e você volta ao Senhor, meu irmão, minha irmã, para a presença dele. É óbvio, o Senhor quer que você volte, né? As Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém se perca. Mas é lógico, Deus não quer isso, amados, que ninguém vai se perder de maneira alguma. Olha o que a palavra fala, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor quer, meu irmão, minha irmã, que através desse podcast você venha se arrepender como Pedro, lá em Mateus capítulo 26, no versículo 74 e 75, quando Pedro negou a Jesus Cristo. Então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Saiu dali arrependido, amados. E realmente ali houve verdadeiramente, né, o arrependimento. Se arrependa agora, volte para os caminhos do Senhor. Examine-se a você mesmo, meu irmão, minha irmã, que você não está seguindo um caminho certo, que você está seguindo um caminho tortuoso, um caminho que vai te levar para o inferno. Mas Jesus não quer. Jesus quer confirmar a bênção e a vitória sobre a sua vida, uma vida eterna. Então, se você aí que está na apostasia individual, se reconcilie agora com Jesus. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, aceite Ele, amados, para que você possa salvar a sua vida.
ter uma vida eterna, a salvação individual, como a apostasia também é individual. Então, se reconcilie com o Senhor e aceite Jesus Cristo agora como seu único exclusivo Salvador e declare assim: eu me reconcilio hoje com o Senhor Jesus Cristo e aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único exclusivo Salvador. Senhor Jesus, mantenha o meu nome e escreve o meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, recebam essa mensagem através do Espírito Santo de Deus, palavra de salvação para você e para todos aqueles que você enviar esse podcast. Amados, tem mais de 100 podcasts maravilhosos, proféticos, tudo trazido através do Espírito Santo de Deus. E que agora, amados, vocês também possam nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Toque no sininho, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. E que você possa nos ajudar, amados, a evangelizar através da palavra de Deus, através das redes sociais. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.